Olá, amigos! A guerra na Ucrânia tem empurrado os últimos países da Europa, seguindo o famoso caminho da neutralidade, a aderir à OTAN, para se protegerem contra a Rússia. No qual, a Finlândia é um nome de destaque. Com este país é um importante escudo na encosta noroeste da Rússia, fazendo fronteira direta a mais de 1.600 quilômetros da fronteira com a Rússia. No entanto, apesar do fato de que a Rússia sempre falou, inclusive enviou sistemas de mísseis, perto da fronteira dos dois países para dissuadir, a possibilidade da Finlândia aderir à OTAN em um futuro próximo é extremamente grande. Então, a Finlândia se tornará a segunda Bulgária ou Ucrânia? A resposta é quase não. Se não fosse pelos terríveis apuros, a Rússia nunca teria sido capaz, nem seria capaz de atacar a Finlândia. De fato, a Finlândia é um dos países mais capazes, ofensivos e defensivos do mundo, seja o atacante a Rússia, os Estados Unidos ou a China. E se todos os países têm medo de lutar contra a Rússia no inverno frio, a Finlândia é uma exceção. Com na história, o único país que derrotou os russos, a União Soviética foi derrotada no inverno, foi a Finlândia, na Guerra de Inverno, também conhecida como a Guerra Soviético-Finlandesa de 1939 a 1940. Esta guerra foi muito curta, ocorrendo apenas em 100 dias, mas especialmente feroz. Ela ocorreu durante um dos invernos mais duros do século XX. A certa altura, os soldados de ambos os lados tiveram que lutar em condições em que a temperatura caiu para 43 graus Celsius. A guerra eclodiu quando o líder da União Soviética, Stalin, exigiu que a Finlândia desistisse de algumas terras entre os dois países. Esta é a zona tampão da cidade de Leningrado, ou seja, Saint Petersburg. O ultimato foi posteriormente rejeitado pela Finlândia, levando a mais de 500 mil de soldados soviéticos, juntamente com milhares de tanques, veículos blindados e aviões, atacando maciçamente a Finlândia, do outro lado da fronteira. A luta contra esse grande exército foi uma força muito menor, menos de 350 mil soldados finlandeses e várias dezenas de tanques e aviões. No entanto, os eventos que se seguiram viram uma terrível guerra com a União Soviética. Quase 400 mil soldados perderam a vida e milhares de sanções foram destruídas. O exército finlandês, com menos tropas e equipamentos que a União Soviética, deteve as forças soviéticas por mais de 3 meses, de novembro de 1939 a março de 1940. E havia apenas cerca de 70 mil baixas. No final de março, os dois lados haviam chegado a uma trégua com a condição: a Finlândia teve que ceder cerca de 11% de seu território à União Soviética. Apesar da perda de terras, esta guerra foi um grande orgulho para os finlandeses e um tapa para uma superpotência como a União Soviética. Esta foi também uma parte, ajudando os alemães a avaliar o exército soviético e determinados a lutar contra a União Soviética apenas um ano depois, em 1941. A causa das pesadas perdas do Exército Vermelho Soviético, durante a Guerra de Inverno de 1939 a 1940. Primeiro, foi o clima e os fatores topográficos da Finlândia. O clima na Finlândia é geralmente severo. Mais especificamente, a parte europeia da União Soviética. No verão, a temperatura é inferior a 5 graus Celsius. Enquanto no inverno, a temperatura média é de menos 20 graus Celsius. Portanto, a distribuição de recursos militares na Finlândia é muito difícil, mesmo para a União Soviética, mais tarde, para a Rússia. Embora a Rússia seja a principal potência militar do mundo, em termos de equipamento de combate em condições frias, a Finlândia também possui um terreno de pesadelo, com pesadas sanções. Especialmente as forças blindadas, a artilharia da União Soviética e da Rússia. Embora o terreno seja bastante plano e não haja muitas montanhas, mais 10% da área da Finlândia são lagos. O resto é principalmente planície, com muitos pântanos. As florestas também cobrem quase 80% do país, a maioria das quais são florestas de pinheiros ou vansã. Enquanto a única via marítima da Finlândia no Golfo da Finlândia também está completamente congelada no inverno, tornando quase impossível o acesso ao país com exércitos enormes. Ao mesmo tempo, o povo da Finlândia, a maioria dos quais são finlandeses nativos ou de ascendência sueca. A Finlândia tem uma das maiores populações religiosas da Europa. 75% deles pertencem à Igreja Luterana. Cerca de 2% pertencem a outros ramos cristãos. Enquanto seguidores da Igreja Ortodoxa, apenas 1,1%. Portanto, a Finlândia tem uma etnia e religião completamente diferente da dos russos. Historicamente, a Finlândia fazia parte do Império Sueco. Até o início do século XIX, quando o Império Russo invadiu. Até o colapso do Império Russo em 1917, a Finlândia era uma terra rara de países que haviam alcançado a independência. Entretanto,
O país era constantemente ameaçado pela União Soviética para revogar sua independência. De 1939 a 1940, a Finlândia havia conseguido preservar sua independência, embora perdendo 1/10 do território. Hoje, a Finlândia é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com o mais alto índice de felicidade e segurança social de seu povo. Portanto, há apenas uma população de 5,5 milhões de habitantes, mas os finlandeses certamente têm a força e a tradição para resistir à agressão. Com sua história, para garantir a independência, a Finlândia implementa uma política de autoconfiança, cooperando com a maioria dos países do mundo, e constrói uma força militar suficientemente forte. Embora o exército finlandês não seja um grande exército, com apenas 35 mil soldados ativos, os finlandeses de 18 anos de idade são responsáveis por 6 a 12 meses de serviço militar. 80% da população finlandesa pesquisada pegará armas para defender o país. E embora não seja membro da OTAN, o exército finlandês está regularmente presente em exercícios e missões globais da OTAN e das Nações Unidas. As despesas com a defesa da Finlândia, também entre as mais altas da União Europeia, estão totalmente equipadas com equipamentos modernos. Combine avec la doctrine militaire, basée sur le concept de défense totale, fait de la Finlande un adversaire coriace, porém n'importe quelle armée. Pendant ces temps, avec la Russie, em termes de avantages et de coûts, le cas de la Finlande est une histoire complètement différente de celle de l'Ukraine. La Finlândia em geral occupa moins de ressources que l'Ukraine. A posição geopolítica da Finlândia também não é igual à da Ucrânia, com sua fronteira entre a Finlândia e a Rússia mais longa do que todos os outros países que fazem fronteira com a Rússia na Europa. Mas a ameaça à Rússia daqui é muito menor, pois ainda não há um grande exército, usando a direção da Finlândia para atacar a Rússia porque é muito difícil. Sem mencionar que as forças armadas russas no norte são muito fortes. Em particular, a equipe do norte com a principal capacidade de ataque nuclear do mundo. Em vez de atacar, a um custo elevado mas sem a certeza de vitória, a Rússia pode atingir a única fraqueza da Finlândia, que é sua dependência energética da Rússia. Embora a Finlândia tenha usinas nucleares, ela ainda depende de 75% de seu fornecimento de petróleo e 100% de seu fornecimento de gás. O controle da segurança energética e alimentar pode ser o cartão da Rússia, quando o clima e o terreno da Finlândia tornam quase impossível o aumento da agricultura. Enquanto a Rússia é a tigela alimentar do mundo. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.